Ele acordou com o estalo seco do vidro vibrando. Não foi o vento. O som veio de novo. 3 batidas curtas, ritmadas, delicadas demais para serem confundidas com galhos. Toque, toque, toque. O relógio digital na cômoda marcava meia-noite quando a energia oscilou, apagando o quarto por um segundo inteiro antes de devolver uma luz fraca e amarelada. O ar parecia mais denso, gelado. Ele não queria olhar, mas olhou. Do outro lado da janela, do lado de fora da casa, havia uma criança. Pequena demais para estar ali, descalça, o vestido antigo grudado no corpo como se tivesse atravessado neblina espessa. O rosto parcialmente encoberto pelo próprio cabelo, que se movia mesmo sem vento. A criança ergueu lentamente a cabeça e sorriu. Na pequena cidade de São Tomé das Águas, no sul de Minas Gerais, poucos admitiam falar sobre aquilo. Não oficialmente. Sempre como quem comenta uma história distante, uma versão exagerada de algo que ninguém quer assumir que viu. Mas havia um padrão. Sempre à meia-noite exata. Sempre uma janela. A casa onde aquilo acontecia agora ficava na extremidade da Rua da Capela, próxima à antiga igreja de pedra construída na década de 1930. Uma rua silenciosa demais até para os padrões de cidade pequena. O vento que descia da serra costumava trazer o cheiro de terra úmida e eucalipto, mas naquela noite o ar tinha outro odor, algo antigo, fechado, como madeira apodrecendo sob água parada. A criança bateu novamente. Toque, toque, toque. Do lado de dentro, Marcelo tentava convencer a própria mente de que era um pesadelo. Ele havia se mudado há menos de 3 semanas. Ignorara os comentários no bar da praça sobre a antiga moradora da casa, sobre a filha que desaparecera, sobre o incêndio que nunca foi totalmente explicado. A criança inclinou a cabeça para o lado, como se ouvisse algo que ele não podia escutar. Então abriu a boca, mas nenhum som saiu. A luz piscou de novo, e quando estabilizou, ela não estava mais ali. O silêncio voltou pesado demais, esmagando o quarto. Marcelo respirou fundo, aproximou-se da janela com passos lentos, quase automáticos. Tocou o vidro, gelado, úmido por dentro, e viu as marcas, pequenas impressões de mãos, do lado de dentro do vidro. Na manhã seguinte, ele tentou racionalizar. Talvez tivesse tocado ali durante a noite, talvez estivesse sonhando acordado, mas as marcas permaneceram até evaporarem sozinhas, deixando apenas a sensação de que algo havia estado muito perto. No centro da cidade, os moradores evitavam falar da antiga família Monteiro. Nos anos 40, diziam que a filha mais nova, Helena, costumava esperar o pai na janela todas as noites. Ele trabalhava na pedreira e voltava tarde, sempre à meia-noite. Sempre batia no vidro para que a menina abrisse antes de usar a chave, até a noite em que ele não voltou, e a menina ficou esperando. O desaparecimento nunca foi oficialmente esclarecido. A casa pegou fogo meses depois. A mãe foi encontrada inconsciente na cozinha. A menina, não. Alguns juram que o corpo nunca foi encontrado, porque ela jamais saiu da casa. Na segunda noite, Marcelo tentou ignorar. Mas exatamente à meia-noite, as batidas vieram novamente. Toque, 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 desta vez mais insistentes. Ele ficou imóvel na cama. A energia não piscou, o vento não soprou, mas o cheiro voltou. Um cheiro de fumaça antiga. A criança estava lá de novo. Mais próxima, o sorriso maior, e algo diferente em seus olhos. Não eram infantis, eram fundos demais, antigos demais. Ela ergueu a mão e apontou para trás de Marcelo. Ele sentiu antes de virar. O quarto parecia ligeiramente maior, as paredes distorcidas como se respirassem, a porta do armário entreaberta, revelando um interior escuro demais para a pouca profundidade que tinha. Quando voltou o olhar para a janela, a criança não estava mais do lado de fora.
estava do lado de dentro, parada entre ele e a porta, sem que o vidro tivesse sido aberto. O primeiro grito ecoou naquela mesma madrugada, mas ninguém saiu de casa. Em São Tomé das Águas, as pessoas aprenderam a não responder a sons que vêm depois da meia-noite. Na manhã seguinte, a casa estava vazia, a porta aberta, a cama intacta, mas a janela do quarto exibia marcas de dedos pequenos pressionados no vidro por dentro, como se alguém tivesse tentado sair. A lenda se espalhou novamente como brasa sob cinzas. Outros começaram a ouvir. Primeiro na Rua da Capela, depois na praça, depois na escola antiga, fechada desde os anos 80, sempre à meia-noite, sempre 3 batidas. A cidade mudou. Lojas passaram a fechar antes do horário. As missas noturnas foram canceladas. O padre tentou abençoar a rua inteira, mas na noite seguinte as batidas ecoaram nas janelas da própria igreja. Crianças começaram a acordar chorando, dizendo que uma menina queria entrar. Algumas mães juraram ver pequenas silhuetas passando pelo corredor. A energia elétrica falhava apenas quando o relógio marcava meia-noite. A lua cheia parecia maior sobre a serra, e a cada noite alguém novo relatava ter visto a criança. Ela nunca falava, apenas batia. Toque, toque, toque. Houve quem abrisse a janela, seu Antônio, morador antigo, cansado de histórias. Ele abriu e encontrou apenas a rua vazia. Mas na manhã seguinte, sua casa estava intacta, exceto por um detalhe. Todas as janelas tinham sido abertas por dentro, e pequenas pegadas úmidas marcavam o chão até desaparecerem no quarto de sua neta. A menina não acordou mais. Não havia ferimentos. Apenas o mesmo cheiro de fumaça antiga impregnando o travesseiro. A sensação de injustiça começou a emergir na própria narrativa da cidade. Helena nunca foi procurada como deveria. O pai desapareceu na pedreira após denunciar condições perigosas de trabalho. Houve rumores de sabotagem, silêncio das autoridades, dinheiro trocando de mãos. A mãe enlouqueceu depois do incêndio e a menina esperou. Esperou tanto que algo dentro dela deixou de ser apenas espera. Virou fome, virou necessidade, virou presença. Na noite em que tudo culminou, a cidade inteira acordou com as batidas, não em uma janela, mas em todas, toque, 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 sincronizadas, perfeitas, centenas de pequenos punhos contra o vidro. A energia caiu por completo. A única luz vinha da lua branca sobre a serra. As pessoas correram para longe das janelas. Algumas rezaram, outras choraram. Mas as batidas não paravam. O som começou a mudar, de delicado para urgente, de urgente para desesperado, como se algo estivesse tentando entrar antes que fosse tarde demais. E então, as vozes vieram, não da criança, mas de homens, ecoando distorcidas como se viessem debaixo da terra, promessas quebradas, gritos abafados, o som de pedra desmoronando, a pedreira, a verdade soterrada. As janelas começaram a rachar, não quebrar, rachar de dentro para fora. As marcas de mãos se multiplicaram no interior dos vidros, pressionando, empurrando, exigindo saída. A cidade inteira parecia se dobrar sobre si mesma. Relógios travaram em meia-noite. Portas não abriam. Telefones não funcionavam. E, no centro da praça, sob a estátua antiga do fundador da pedreira, uma pequena figura surgiu. Helena. Não mais apenas criança, mas também não adulta. O vestido queimado nas bordas, o rosto agora visível, triste, não sorrindo. Ela ergueu os olhos para a estátua, e as rachaduras começaram ali. O monumento desmoronou como se tivesse apodrecido por dentro. O chão tremeu. Um eco subterrâneo percorreu a cidade, como algo finalmente sendo liberado. As batidas cessaram, a energia voltou, e o silêncio caiu pesado. Na manhã seguinte, São Tomé das Águas parecia normal.
mas não estava. A pedreira havia colapsado durante a madrugada. Uma cratera expunha túneis antigos. E entre os escombros, restos de capacetes e ferramentas datados dos anos 40. Nenhum corpo recente. A cidade tentou chamar aquilo de coincidência, deslizamento natural, velhas estruturas cedendo. Mas ninguém comentou o detalhe mais perturbador: as janelas. Todas as casas apresentavam marcas internas de pequenas mãos, mesmo as que não haviam relatado batidas. E desde então não houve mais relatos à meia-noite, não naquela cidade. Mas, semanas depois, em outra cidade vizinha, alguém publicou discretamente em um grupo local: mais alguém ouviu uma criança batendo na janela exatamente à meia-noite. Anexada à mensagem, uma foto. Vidro embaçado, 3 marcas pequenas e, refletido no canto inferior da imagem, o que parecia ser o contorno de uma menina do lado de dentro da casa, sorrindo, como se nunca tivesse ido embora, como se estivesse apenas procurando outra janela para esperar. E quando o relógio marca meia-noite, em qualquer lugar onde o vento traga cheiro de fumaça antiga, talvez seja melhor não olhar. Porque se você ouvir 3 batidas, ela pode já estar do lado de dentro.